Muito bem. Meus amigos, a gente vai então começar hoje, aqui no estudo do nosso Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mais um capítulo, capítulo 10, Natureza das Comunicações, e ela vem na sequência do que nós tínhamos estudado até o nosso encontro anterior, dos locais assombrados, e nós vimos até agora a respeito dos fenômenos, né, falando sobre a questão dos fluidos, a questão do pensamento, os efeitos físicos, né, que envolvem também as manifestações. E agora a gente vai estudar sobre as comunicações propriamente ditas. E ela se divide aqui, conforme Kardec coloca, né, em 3 ou 4 partes. As primeiras comunicações grosseiras, as segundas frívolas, as sérias ou instrutivas. Né? Então são quatro tipos de comunicações, segundo, né, a gente lembra sempre a classificação de Kardec. Ele usa essa metodologia, né, para poder organizar melhor as informações, para facilitar o nosso entendimento. Então, temos aqui esses vários tipos, e daí, dos tipos de comunicação, a gente vai conseguir transferir para a própria identidade dos espíritos as características de sua personalidade, né? Antes de entrar aqui no Paul Talk, isso lá se vão 8 anos, eu frequentava uma sala de bate-papo no UOL, aquelas salas temáticas, e eu então frequentava a sala de espiritismo, tinha ali na categoria de religiões. E eu de vez em quando entrava lá, acabou virando um hábito, todo dia encontrava com o pessoal, acabei fazendo amizade. De lá me apresentaram então Paul Talk para que eu pudesse estudar um pouco mais, né, porque lá era muito mais conversa do que tinha ali um objetivo mais específico, um objetivo mais produtivo. Então o pessoal que gostava da mesma ideia participava do ambiente, mas falava-se de tudo, brigava-se por tudo. E muito pouco se estudava, cada um dava ali a sua opinião, cada um colocava o seu achismo, mas não havia uma disciplina do estudo, né? E uma amiga então, percebendo o meu interesse realmente em estudar e não apenas ficar ali conversando, me indicou, falou: olha, tem um programa interessante, e ali tem algumas salas que você vai conhecer e tal. De lá para cá, a primeira sala que eu conheci foi exatamente essa, ela frequentava aqui, e aí então eu vim para cá. E aqui a gente começou então a desenvolver esse nosso estudo mais específico, né, mais regrado, com pessoas que têm mais interesse, num ambiente mais organizado também. Mas a característica interessante daquela sala é que ela não tinha moderador. Era simplesmente, era simplesmente ali uma sala virtual aberta, sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de censura, absolutamente nada. O pessoal simplesmente entrava e era ali ao Deus dará. E ali nós tínhamos todos os tipos de pessoas que entravam e faziam ali as suas colocações, davam suas opiniões, faziam seus comentários, expressavam ali as suas ideias e tudo mais. E o interessante é que desde aquelas pessoas que chegavam xingando, brigando, criticando, só para arrumar uma confusão, até aquelas pessoas que eram mais dóceis, que estavam ali mais para poder conversar, para poder fazer uma amizade, coisa e tal. Então tinha todo tipo de gente. E ali então, sendo uma sala virtual, um ambiente na internet, a gente simplesmente lia o que as pessoas escreviam, mas a gente não fazia ideia de onde elas eram, qual a aparência que elas tinham, o sexo que elas colocavam, se eram homens, se eram mulheres, se aquilo realmente conferia com a realidade, se aquilo que ela colocava era realmente aquilo que ela pensava. Não fazíamos ideia. A gente simplesmente lia, e em cima daquilo que era lido, nós então tirávamos as nossas próprias conclusões. E o detalhe interessante, aqui no Paul Talk também não é diferente. Naturalmente que nós vamos nos conhecendo, né? Nós aqui na sala nos conhecemos pela frequência, nos conhecemos pelas ideias, né? Então a gente já tem assim, uma certa afinidade, né? Vocês acabam me conhecendo muito mais do que eu a vocês, né? Pelo fato de eu estar aqui ao microfone e vocês ouvirem meu ambiente doméstico, saberem o que eu penso, já me conhecem pessoalmente, alguns de vocês e tudo mais. Então a gente não tem mais aquela coisa assim, não tem tanta coisa para esconder, mas muitos de vocês, pelo fato de estarem ali com as suas atividades, com seus compromissos, acabam não escrevendo muito, participam, né, ouvindo, fazendo algum comentário, mas a gente muito pouco sabe sobre a vida pessoal de vocês.
Então, tanto aqui, né, que a gente tem essa facilidade, essa liberdade da gente conversar, mas naqueles sites, naqueles chats que eu frequentava, assim como fóruns também que vocês devem participar, no próprio Facebook também é assim, né, a gente vê uma pessoa postando uma foto, dá pra gente ter uma ideia do que ela pensa, um comentário, ver como é que é a sua personalidade, as suas reações, enfim, a gente vai se conhecendo assim por aquilo que a gente vai oferecendo. Eu trouxe para vocês essa ideia porque quando nós falamos sobre tentar imaginar a personalidade de alguém por aquilo que ela manifesta, por aquilo que ela apresenta para nós, a gente tem que ter muito cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim que suas ideias revelam a sua posição diante do mundo. Então, conforme você vai expressando as suas ideias e a gente vai formando um conjunto de ideias com essas informações que vão chegando, a gente vai então imaginando, né? Pô, essa pessoa é assim, ela é muito calma, ela é muito agitada, ela é muito agressiva, ela é muito sábia, ela é isso, ela é aquilo. Então a gente pega uma informação aqui, outro pouquinho ali, e assim a gente vai juntando dados para poder montar ali aquele quebra-cabeça, como se a gente tivesse assim, a intenção de tentar elaborar, né, construir essa imagem de cada um de nós. Quando a gente fala sobre comunicações com o mundo espiritual, não é diferente. Porque nós temos ali algumas ideias, né, algumas situações nas comunicações através da mediunidade, que vão identificar para nós, por exemplo, né, o médium pode ter alguma sensação, se é uma sensação agradável, se é uma sensação ruim. Se nós temos presente ali um médium que tem vidência, ou o próprio médium que recebe a comunicação é vidente, ele consegue ver a pessoa que está ali se manifestando e também tirar suas conclusões, né? Nós temos aqueles espíritos que têm um contato mais próximo, que também conseguem tirar ali as suas impressões, mas o principal disso tudo, e é o que vale na maioria das comunicações, é o texto, aquilo que eles escrevem. A gente faz a leitura de uma mensagem e em cima da leitura dessa mensagem a gente começa a imaginar quem será a pessoa que escreveu isso para nós. Então, da mesma forma, como eu coloquei para vocês, que a gente se esforça para tentar conhecer as pessoas aqui no ambiente virtual, que ele é muito parecido com aquilo que vem do mundo espiritual, nós, como espíritas e como estudantes principalmente, nós temos que pegar essas informações e temos ali um critério muito rigoroso nessa análise. Primeiro, para não tirarmos conclusões precipitadas daquilo que nós recebemos. Segundo, bom trabalho para vocês, bom dia pessoal que chegou. Segundo, para que a gente não aceite de imediato aquilo que vem com aquele crédito de verdade, né, com aquele selo da verdade, como normalmente acontece. Porque a gente sempre lembra que o mundo espiritual ele exerce sobre nós uma influência muito grande. Muito mais mística do que racional. Por que isso tudo? Porque nós, assim como a gente já comentou em estudos anteriores, nós temos medo do mundo espiritual. E quando a gente faz um estudo religioso, por exemplo, de qualquer religião, e fala que veio uma mensagem do além, de imediato a gente começa a olhar de um modo diferente, começa a aceitar de um modo diferente. Muitas pessoas vão, por exemplo, a esses médiums que fazem adivinhações, que fazem previsões sobre a vida pessoal de cada um, sobre o destino, aquela coisa toda, e só o fato do médium dizer assim, o meu mentor está dizendo tal coisa, de imediato as pessoas já passam a ouvir aquela informação de um modo diferente, porque elas dão um crédito a mais, porque afinal de contas não foi o médium que disse, foi o mentor dele. E sendo o mentor dele, ele é digno de todo o respeito, mesmo que eu não o conheça. Então nós somos muito suscetíveis a essa informação. Muitas pessoas no decorrer da história da humanidade, nas mais variadas religiões, traziam essas ideias. Porque eu recebi uma mensagem do mundo espiritual, porque eu recebi uma mensagem diretamente de Deus. Basta a gente pegar o Antigo Testamento que está cheio de informação a esse respeito. Porque eu sonhei com os anjos, todo mundo, nossa, ele sonhou com os anjos. Porque uma voz do além me disse isso, nossa, uma voz do além disse isso para ele. Então a gente se impressiona muito com aquilo que chega do mundo espiritual. Sendo que a partir do momento que nós começamos a estudar a doutrina espírita do modo mais rigoroso, nós começamos a ver o mundo espiritual não como sobrenatural,
mas como um mundo absolutamente natural. Só que numa dimensão diferente da nossa, onde as inteligências extracorpóreas se desenvolvem. E nós somos inteligências dentro de um corpo, inteligências encarnadas, na mesma condição que aqueles indivíduos. Nós não perdemos a nossa essência. Nós não perdemos a nossa origem espiritual. Nós apenas estamos numa condição diferente, temporária, em virtude das necessidades que nós estamos ali, que nós temos nesse momento, necessidades evolutivas. Por isso, então, o espírito é espírito onde ele quer que seja. Então a gente normalmente diz assim, né? Porque os espíritos não sei o quê, mas eu sou diferente. Na verdade não. Eu, como os espíritos, a única diferença é que eles se encontram num ambiente diferente e conhecem uma realidade diferente da minha. Eles percebem coisas que eu não percebo. Mas em termos assim de essência fundamental, todos nós somos iguais. Só apenas diferimos do momento, porque mais futuramente nós nos encontraremos no mundo espiritual e aqueles que estavam encarnados e desencarnados estarão aqui entre nós. Nós inverteremos o papel e cada um seguirá ali o seu caminho, de acordo com aquilo que precisa. A gente lembra da própria história do Chico, né, que ele viveu sempre, né, acompanhado do seu mentor espiritual, Emmanuel, e aí então a informação que chega para nós, que chegou para nós no final da sua trajetória terrena, é que os papéis se inverteriam. Ele desencarnaria e Emmanuel estaria aqui entre nós. E aí então Chico faria o papel de orientador espiritual de Emmanuel aqui para desenvolver os trabalhos que eram pertinentes ali aos seus compromissos, às suas responsabilidades. Então nós vemos ali que é simplesmente uma questão de ambiente, mas nós não perdemos as nossas características, né? Então, dentro dessa visão, quando a gente começa a pensar com mais racionalidade, né, quando a gente começa a racionalizar essas informações, a gente começa a ver com critério maior, nós percebemos que não importa se o espírito disse alguma coisa. Eu não estou vendo o espírito, eu estou vendo alguma pessoa que disse alguma coisa. E aquilo que essa pessoa disse, submetido ao crivo da razão, pode ser descartado ou pode ser aceitado. Ou pode ser aceito, depende simplesmente do conteúdo, se me interessa, se não me interessa. Porque não basta apenas a gente dizer assim que tudo aquilo que os espíritos trazem é positivo para todos nós. Muitas vezes um espírito mais elevado traz uma informação que simplesmente não me interessa. Eu não quero saber isso. A gente vê isso o tempo todo, as pessoas vão a essas consultas mediúnicas, e aí então o mentor diz assim, olha, você precisa parar de se preocupar com isso e seguir a sua vida. Aí a pessoa sai emborrada e diz assim, não gostei do espírito, ele não disse o que eu queria saber. Então, por mais sábia que seja a informação, por mais sábio que seja o espírito, depende da sintonia que é estabelecida com aqueles que vão receber a sua mensagem, se pensam igual, se é realmente aquilo que eles buscam e tudo mais. Então, nós temos aqui, nesse estudo, Natureza das Comunicações, diante disso que a gente conversou até agora. Para quem não pegou o comecinho do nosso estudo, dá uma chegadinha depois lá no Facebook e ouve, né, aquilo que o Dudu vai postar para nós lá. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 10, Natureza das Comunicações, a partir do item 133. Né? Filhinha, por favor, posta aí para o embaixador o Facebook, bom dia pessoal que chegou. E vamos então começar por aqui. Dissemos que todo efeito que revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que seja, denuncia através dele uma causa inteligente. Aqui, né, a gente já estudou um capítulo inteiro, textos e mais textos sobre isso, que qualquer situação que a gente observe na natureza, que manifeste uma intenção, uma vontade, tem ali um elemento inteligente. Só para a gente poder imaginar, imagine que você anda por uma floresta, aquele cenário, né, naquele cenário dos filmes de suspense, aquele dia de vento, nublado, escuro à noite, você andando, de repente você ouve uma voz vinda da floresta. Se você ouve um barulho, você começa a pensar, bom, esse barulho foi do vento, esse barulho foi de um galho, esse barulho foi de algum animal que fez ali alguma coisa. Então eu começo a classificar se foi inteligente ou se não foi inteligente, se foi simplesmente um barulho que aconteceu ou não. Se por acaso eu dou um grito, por exemplo, e essa floresta me responde com 2 gritos, é porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está correspondendo àquilo que eu fiz.
Se eu dou um grito e volto um grito, eu posso imaginar, bom, isso aí foi o eco que me trouxe de volta. Então a gente começa a pensar sobre tudo aquilo que acontece à nossa volta, pensando se tem ali algum elemento de inteligência ou simplesmente são leis naturais, a gravidade, a meteorologia, a temperatura, tudo aquilo pode trazer, a acústica, a ótica, a eletricidade, tudo isso pode trazer para nós um resultado que não é necessariamente inteligente. Então, como Kardec coloca para nós, analisando essa questão, ele coloca isso pela seguinte questão. Ele diz assim, um simples movimento de mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional, pode ser considerado como manifestação inteligente. Aí ele remonta então à origem dos seus estudos, quando na Europa e em outros países fora daquele continente brincavam de certa forma com as famosas mesas girantes. As mesas girantes, elas podem ser comparadas à brincadeira do copo na atualidade, a brincadeira do pêndulo, a brincadeira da tábua Ouija, em que você faz uma pergunta e aí então aquele objeto se movimenta te trazendo uma resposta. Então, quando Kardec começou a observar essas mesas, e a gente lembra sempre que Búzios, por exemplo, traziam informações, né, para aqueles que eram adeptos, né, dessa prática, assim como no passado nós tínhamos ali os profetas, tínhamos ali adivinhos que faziam isso em todas as religiões. Então eles tinham respostas que vinham do mundo espiritual, que eram respostas que denotavam um tipo de inteligência. Então na França, naquela época em especial, onde Kardec vivia, nós temos ali então que essas mesas as práticas eram realizadas nas residências, nos cafés, em outros ambientes, né, de entretenimento, né? Então as pessoas se sentavam em volta da mesa e começavam a fazer perguntas. E essas mesas começavam então a trazer respostas. Seja através de movimentos, apontando nessa ou aquela direção, ou fazendo ali barulhos. Através de um toque, através de 2 toques, 3 toques, né, como se fosse ali para trazer para nós as letras do alfabeto para poder estabelecer uma comunicação. Então, ele via que se apresenta um caráter intencional ou responde a um pensamento, pode ser considerado manifestação inteligente. Se acontecesse apenas, diz Kardec, nosso interesse no caso seria bem reduzido. Ou seja, por que eu vou perder meu tempo estudando uma coisa que não é tão interessante assim para mim? Não obstante, já teríamos uma prova de que nesses fenômenos há mais do que simples ação material. Então ele não perderia tempo se fosse algo que não fosse tão interessante, mas percebendo ali o fenômeno, ele acabou tendo essa curiosidade de se aprofundar e percebeu, através de sua análise, que havia algo mais do que simples ação material. A utilidade prática que disso poderíamos tirar seria nula ou pelo menos muito restrita, se no caso não houvesse ali algo mais inteligente, né? Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Naquela época, quando começaram as manifestações, vinham então as perguntas, né? Até porque a gente lembra sempre que o cenário que Kardec vivia trazia para nós ali muitos movimentos ou muitos espetáculos em torno dessas manifestações espirituais. Os teatros naquela época eram ali o centro de entretenimento mais interessante que eles tinham, né, porque aquela ideia de parques, de viagens, de cinema, aquela coisa toda, ou algumas coisas não existiam, ou outras eram inacessíveis para grande parte do público. Então nós tínhamos aqueles teatros que eram os mais requintados, né, para um público seletivo, como tínhamos aqueles teatros populares. E aí muitos truques eram realizados. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, assista a aqueles 2 filmes, né, O Grande Truque ou O Ilusionista. São 2 filmes ambientados naquela época, que mostra bem, né, 2 grupos, né, 2 núcleos, tanto num filme como no outro, preocupados em fazer o melhor espetáculo. Uns queriam fazer movimentos que ninguém percebia, outros queriam fazer coisas desaparecerem e aparecerem, outros queriam trazer comunicações do mundo espiritual, e essa era a parte mais interessante. Muito legal que você levitou, muito legal que o negócio desapareceu, mas quando aparece um espírito no meio do palco, a coisa muda. E então aí as pessoas procuravam trazer para o público essa ideia do mundo espiritual, do sobrenatural, mesmo que fosse através de um truque.
através de fumaça, através de luzes, através de sons, seja lá como for. O que valia era causar aquela impressão, né? Causar aquela impressão no público, para dizer assim, ele conseguiu, ele fez isso e tal. No filme Ilusionista mostra bem isso. Ali o mágico, né, o ilusionista traz ali para nós, né, um espetáculo com manifestação espiritual, e todo mundo fica desesperado para saber como ele faz. E havia também aquela questão da espionagem industrial, né, como a gente viu, nesse caso a espionagem do espetáculo, que eles procuravam tentar copiar o que o outro fazia. Então eu ficava tentando, quebrando a cabeça, né, o que será que ele fez, como ele fez, o que ele utilizou e coisa e tal. Então Kardec, quando ele começa a trazer para nós, quando ele diz assim, tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Ou seja, ele tinha que não apenas entender o que estava acontecendo, mas filtrar tudo aquilo que acontecia naquela época no que dizia respeito aos truques. Porque, no caso, a gente tinha ali parte mecânica, eram dispositivos colocados embaixo das mesas, embaixo dos pés, eram cordas que mexiam lençóis, eram equipamentos que eles usavam para poder fazer ventos, né, para poder apagar as velas, eram sons que faziam, eram pessoas que provocavam barulhos através do próprio corpo, como é o caso daqueles nervos estalantes, né, que ficavam no tornozelo. Então a gente estudou tudo isso lá no comecinho, né, sobre os sistemas. Então ele tentava assim entender, descartar tudo aquilo que era possível fazer com que aquele fenômeno fosse classificado como um truque. Então ele descartava tudo. Depois ele começava, descartando tudo isso, vendo que as pessoas são racionais, vendo que as pessoas são bem intencionadas, são bem instruídas, o ambiente é seguro, o objetivo é proveitoso e tudo mais, começamos então a ver a coisa de um modo diferente. E aí Kardec percebeu, ele tirou tudo aquilo que era equivocado, analisou, observou, falou, peraí, tirando tudo isso, tem alguma coisa aqui acontecendo, e eu quero descobrir o que é. Porque isso era não apenas uma missão que ele tinha para desenvolver como espírito encarnado, mas era uma característica da sua personalidade, um homem curioso, um homem de ciência, um homem estudioso. Ele continua, então, já não se trata de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. E aí ele começou a perceber que não apenas as comunicações vinham de um modo inteligente, eu batia uma vez, ele respondia uma vez. Batia duas, ele respondia duas. Como aconteceu com as irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos, né, em Nova York, quando elas começaram a brincar então com aquele espírito que se encontrava lá na sua residência. Começava a bater palmas e tudo mais, ele respondia, muito interessante, né? Hydesville. É só colocar irmãs Fox Estados Unidos que você vai achar lá. É facinho de pesquisar. E aí então começou, depois desse primeiro contato, que era muito interessante, bate uma vez, responde, bate duas, responde, começaram então a trazer comunicações. Os pais perguntavam qual a idade de nossas filhas. E aí então as batidas começavam, né? Colocava a idade de uma, de outra, de outra. Já percebia que não era simples manifestação inteligente, mas já era uma comunicação estabelecida. E aí vieram então o desenvolvimento de novos métodos de comunicação. Nós temos a sematologia e a tiptologia, que são dois temas que vêm ali no próximo capítulo, que é mais ou menos assim, né? A letra A, uma batida, a letra B, duas batidas, a letra C, três batidas, e assim sucessivamente. Só que isso, embora interessante, era muito demorado, mas nem por isso tinha a sua utilidade. Depois de um tempo vieram as tábuas ouijas, que é muito mais fácil. Ou brincadeira do copo, né, que você pega assim o copo vai andando em cima de um tabuleiro com letras, e aí você vai formando palavras através das letras. Muito mais prático do que você escrever, por exemplo, uma palavra através de batidas. Imagina escrever um nome que começa com a letra Z, e você no meio da brincadeira você perde a conta, e vai ter que escrever o Z tudo de novo. Então as comunicações vinham assim. Elas eram demoradas, elas eram cansativas, mas não deixava de ser um método de comunicação, porque afinal de contas era aquilo que se conhecia na época. Então depois a gente vai ver sematologia e tiptologia. Um tratava das batidas, as batidas que faziam ali para nós trazia o alfabeto, enquanto que o outro muitas vezes trazia só movimentos. Quem é a pessoa que fez tal coisa? A mesa se arrastava na direção daquela pessoa. Não trouxe nenhum tipo de palavra, mas ela trouxe uma indicação.
Você está muito irritado, você está tranquilo, de repente a mesa dá um salto e se joga no chão. Mostra claramente ali o temperamento ou o sentimento daquele espírito naquele momento. Então, essas comunicações começavam a surgir de um modo demorado, de um modo cansativo, mas era aquilo que era possível trazer. Assim como o código Morse, depois de um tempo, foi o método que os seres humanos encontraram de se comunicar à distância, através de luzes, através de sons. Foi o método que encontraram. Continua para nós aqui. Os meios de que hoje dispomos permitem-nos obtê-las tão extensas, explícitas e rápidas como as que mantemos com os homens. Quando ele fala de hoje, significa que passada essa fase de contato inicial, onde a tipologia, a sematologia era o único método de comunicação, começaram então a surgir a psicografia. Começou a surgir então a psicografia. E até mesmo a psicofonia também. E aí então veio de um modo muito mais rápido. Quando Kardec pensou em colocar, deixa eu colocar então o lápis naquela cestinha, e de repente o lápis começou a escrever. Demorado, porque afinal de contas era um objeto que estava se movimentando. Mas aí Kardec perguntou, né, se nós temos ali aquele objeto que se move e escreve, a mão não deixa de ser um objeto. Vamos tentar com a mão. Segurou o lápis, de repente ali o médium, no caso que era o médium psicógrafo, começou a escrever. De uma forma mecânica, de uma forma semimecânica, de uma forma intuitiva. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essas classificações. Mas perceberam que a mão era uma forma de escrever. E aí as comunicações vieram de um modo muito mais rápido. A psicofonia, começaram a perceber que os espíritos também poderiam se comunicar através da voz. E aí, se comunicando através da voz, traziam ali palavras articuladas, ideias prontas. Era muito mais fácil. Na época de Kardec, a gente lembra sempre que houve a opção de fazer tudo através da psicografia. Porque no nosso caso, por exemplo, se nós tivéssemos ali a ideia de estabelecermos uma comunicação mediúnica e para pegarmos algum tipo de ideia, basta a gente ligar um gravador, ouvir o que o espírito está fazendo, faz a transcrição e está tudo resolvido. Mas na época de Kardec não tinha gravadores. Qual a única forma que se tinha então de registrar aquilo que venha sendo transmitido? Através da escrita. Dá para a gente imaginar o calhamaço de papéis, de cartas que Kardec tinha armazenada na sua casa. Cartas e mais cartas ali empilhadas pelo canto, guardadas nas gavetas, encaixotadas, aquela coisa toda, de tantas informações que tinham, para que ele pudesse elaborar aquilo que hoje nós temos como obras básicas. E também, né, como todas as publicações, as outras publicações de Kardec, que são também parte dessas obras básicas. Então tudo vinha através da escrita por uma questão de necessidade. Mas ainda assim, a gente lembra hoje que nós temos médiums, por exemplo, que utilizam o computador para poder digitar um texto. E se esse médium é ágil na digitação, ele consegue fazer isso rapidamente. A gente lembra disso de uma passagem interessante daquele documentário As Cartas Psicografadas, as cartas de Chico Xavier, envolvendo, né, aqueles 3 casos de assassinato, onde os espíritos vieram trazer ali o seu depoimento para ajudar na absolvição das pessoas que tinham sido incriminadas, vendo que não era um homicídio doloso, mas era um homicídio culposo. Mataram sem ter culpa, sem ter intenção de matar. Tiveram culpa, mas não tiveram intenção. E aí então no relato do documentário, né, na história do documentário, mostra um advogado que estava ali datilografando, né, o texto, né, a sua ação de defesa daqueles réus. E aí então ele entrou num estado de transe e diz que 2 ou 3 horas depois ele acordou. Quando ele percebeu, tinha ali várias e várias folhas datilografadas, trazendo para nós ali um relato, né, de que forma que ele poderia abordar aquilo tudo. Ele não sabia que era médium, não era espírita, entrou num estado de transe, datilografou folhas e mais folhas, e de repente quando ele acordou, ele se deu conta que estava tudo datilografado, tudo pronto. Então hoje nós temos a psicodigitação, é algo que na época de Kardec talvez não fosse imaginável, mas para nós hoje é um recurso que nós temos. Então hoje nós temos diversos métodos, passados mais de 150 anos da época de Kardec, nós temos ali vários métodos que podem ser utilizados para agilizar cada vez mais essas comunicações. A transcomunicação instrumental, a psicodigitação, a psicofonia, que pode ser gravada agora através de equipamentos eletrônicos. Então Kardec coloca, os meios de que hoje dispomos permitem-nos obtê-las tão extensas, explícitas e rápidas como as que mantemos com os homens. Então ele falava da psicografia e da psicofonia, só que a preferência dele pelo trabalho era exatamente a psicografia para registrar as informações. Muito bem, Kardec continua.
Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à moralidade, facilmente conceberemos as diferenças existentes em suas comunicações. Quando Kardec fez essa escala espírita, lá a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele fez isso para poder mostrar que os espíritos, embora desencarnados, mantinham suas personalidades. Podemos dizer assim que, dentro do aspecto filosófico, eles eram seres humanos. Não no aspecto biológico, mas no aspecto filosófico. No aspecto social, também seres humanos, porque eles vivem como seres humanos. Então eles eram apenas seres humanos numa condição diferente, numa condição estrutural diferente, vivendo numa dimensão diferente. Mas eles eram seres humanos. Então quando a gente pega essa escala espírita e começa a fazer uma comparação com a nossa sociedade hoje, no Brasil, na Itália, em Portugal, no mundo de modo geral, onde quer que seja, nós vamos encontrar as mesmas classificações de indivíduos como nós encontramos também no mundo espiritual. Ou seja, o espírito, ele é espírito sob a influência do meio, sob a influência de relacionamentos, mantendo as suas ideias e tudo mais, onde quer que ele esteja. Então a preocupação de Kardec em colocar essa escala espírita era para mostrar para as pessoas que tinham interesse em conhecer o mundo espiritual que os espíritos eram espíritos. Nós temos aqueles sábios, aqueles gênios, aqueles caridosos, os ignorantes, os mentirosos, os trapaceiros, os agressivos, os viciosos. Ou seja, muda-se o ambiente, mas não muda a característica humana, a característica do ser espiritual. A mesma coisa acontece, por exemplo, entre os países. Eu posso ir ao aeroporto, pegar um avião, desembarcar em qualquer lugar do mundo que eu vou encontrar lá todas as classes iguais. Posso chegar, por exemplo, e ir lá para a Jamaica. Chegando na Jamaica, vou encontrar os sábios, vou encontrar os generosos, os viciosos, os trambiqueiros, os preguiçosos, os indiferentes. Se eu pegar um avião e for para a Sibéria, vou encontrar a mesma coisa. Se eu for para a África, a mesma coisa. Então é uma característica da natureza humana nesse nível evolutivo em que ela se encontra. Em qualquer parte do mundo nós teremos essas características. Mas e se nós formos, por exemplo, para mundos mais avançados, desses que os espíritos relatam para nós, onde já não é mais um mundo de provas e expiações, mas já é um mundo não em regeneração, mas já é um mundo regenerado? Ali nós teremos espíritos que já se desfizeram, já fizeram dissipar de suas personalidades, ou já dissiparam de suas personalidades, essas características inferiores. Então são espíritos que falam em nome da verdade, são espíritos que falam em nome da sabedoria, são espíritos que tratam todos iguais, com equilíbrio, trazem suas mensagens com fins produtivos. Então a gente vai percebendo que são as classes que vão mudando. Mas a escola universal continua a mesma. Então Kardec coloca que essa infinita variedade de espíritos no tocante à inteligência e à moralidade é uma característica nossa, do ser humano, seja em que ambiente for. Só que o foco principal do estudo espírita é exatamente estudar o mundo espiritual. Então revelar, tirar esse véu de mistério, de misticismo que cobre o mundo espiritual, para mostrar que as pessoas que estão atrás dessa cortina são as mesmas pessoas que viviam aqui. Então elas podem dizer tudo para você. Assim como eu posso dizer coisas para você aqui hoje, contar uma história, que alguns vão dizer assim, bom, eu conheço ele, eu sei que ele não está mentindo. Ou outras pessoas que não conhecem vão dizer assim, de onde esse cara tirou essa ideia? Então eu vou despertar certeza em um pelo tipo de relacionamento e pelas características da minha personalidade, vou trazer desconfiança a outros, vou trazer revolta a outros, ou seja, aquilo que eu falo depende de uma análise para que possa ser classificada, se ela é verdade ou se ela é mentira, se ela é produtiva, se ela é improdutiva ou não. Então aquelas 3 peneiras trazidas, né, trazidas naquelas histórias que a gente vai conhecendo, mostra exatamente isso. Uma mensagem deve ser classificada primeiro pela sua veracidade. É verdade aquilo que está escrito? Segundo, pela sua utilidade. É útil aquilo que está sendo escrito? E terceiro, pela caridade. Aquilo está sendo caridoso com alguém? Isso vai provocar prejuízo em alguém? Então essas 3 peneiras que nós utilizamos para tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, deve ser utilizado também nas comunicações espirituais. Porque são espíritos que estão falando como eu. Continua. Elas, no caso as mensagens, as comunicações, devem refletir a elevação
ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, não devem assemelhar-se mais do que as dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Kardec coloca o europeu mais esclarecido, porque naquela época realmente a Europa, a França de modo geral, a França em especial, era ali o centro intelectual do planeta. Os iluministas, a Revolução Francesa. Então era realmente, para aqueles mais desavisados, vão ver isso aqui com certo preconceito. Aliás, o Espiritismo é perseguido inclusive por ser preconceituoso. Então nós tínhamos ali, por exemplo, os orientais que eram vistos com uma certa inferioridade pelo tipo de vida que eles levavam. Os africanos selvagens, principalmente porque a Europa naquela época estava tendo contato com as colônias africanas e via ali todo tipo de barbárie, desde os canibais até aqueles esquecidos, até aqueles que viviam da forma mais primitiva. Imagina, por exemplo, um francês que vive ali no Palácio de Versalhes, com toda a pompa e circunstância, encontra com um africano que vive numa aldeia de pé no chão, pegando ali um animal para poder comer. Obviamente vai ter essa diferença social. Então nós temos ali essas várias e várias situações mostrando que desde o selvagem, que eram esses observados naquela região do continental, até o europeu mais esclarecido, tratando da intelectualidade da França naquele período, nós temos ali as mais variadas opiniões e ideias. E continua, todas as suas diferenças podem ser classificadas em 4 categorias principais. Segundo suas características decisivas, elas se apresentam grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Essas mensagens aqui, pessoal, a gente vê muito nos grupos de estudos mediúnicos, sejam eles de desobsessão, sejam eles de orientação espiritual, sejam eles de esclarecimentos. Não importa qual grupo seja, nós temos ali as psicografias, as psicofonias que trazem essas mensagens. Muitas vezes os mentores espirituais permitem que espíritos do mais baixo nível se manifestem, claro, que desde que haja o controle, que haja ali que tenha ali um propósito instrutivo para aqueles que estão ali presentes na reunião, que possam observar. Por que o espírito está se manifestando, qual é a sua história, o que ele está escrevendo, o que ele pensa. Quando a gente pega, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno, para quem nunca leu, é um livro que eu sempre recomendo, em especial a segunda parte, que são os exemplos, nós temos ali comunicações desde os espíritos que conseguiram alcançar o equilíbrio máximo aqui no nosso mundo, os espíritos mais evoluídos, mais equilibrados aqui no nosso mundo, até aqueles espíritos mais endurecidos, os mais perversos. Suicidas, arrependidos, espíritos comuns, espíritos indiferentes. Então ali nós temos uma coletânea de comunicações que vão mostrar as características de vários espíritos. E como Kardec fez entrevistas com eles, nós temos ali perguntas e respostas, nós podemos perceber que uma pergunta muitas vezes feita a um espírito é respondida de um jeito, feita para outro é respondida de um jeito completamente diferente. As frívolas nesse caso, Milton, são aquelas indiferentes. São aquelas de brincadeiras, aquelas que não trazem nada de produtivo. É aquele bate-papo furado, vamos dizer assim. Né? Então nós temos ali aquelas grosseiras, que são realmente aquelas que tratam falam palavrões, ameaças, aquela coisa toda. As frívolas, aquela conversa para boi dormir, que tem espírito que vem, né, trazer aquele discurso de sabedoria, aqueles pseudo-sábios, falam e não querem dizer nada. E fazendo uma análise não muito profunda, basta uma análise superficial, já começa a perceber que o espírito veio ali para tirar um sarro com a cara de todo mundo. E essas comunicações frívolas são as que mais acontecem, principalmente nesses grupos que fazem essas brincadeiras mediúnicas ou fazem essas comunicações mediúnicas sem um fim sério e sem o adequado esclarecimento das pessoas ali envolvidas. Então os espíritos vêm, trazem os seus sustos, trazem as suas previsões, as suas fantasias, as pessoas vão ali devorando aquilo que eles vão falando. Simplesmente porque tem aquela ideia, quem disse foram os espíritos. Se eles disseram, então é porque é verdade. Exatamente pela influência que o mundo espiritual exerce sobre cada um de nós. Vamos então aqui a cada uma dessas categorias. 134. Comunicações grosseiras. São as que contêm expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa classe,
ainda manchados por suas impurezas da matéria, em nada diferindo das que poderiam ser dadas por homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, porque são, segundo o caráter dos espíritos, triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até mesmo ímpias. Quantas vezes nós vemos aqui no próprio Paul Talk, aquelas pessoas que entram, escrevem ali os seus desaforos e vão embora. Ou então são convidados a te retirar pela vaninha. Aqueles que chegam e falam e xingam, fazem um comentário destrutivo. Simplesmente ali a gente fica se perguntando, né, por que esse indivíduo acordou hoje? O que ele esperava da vida quando ele levantou da cama? Simplesmente entrar no computador e ofender as pessoas? Muitas vezes nas comunicações mediúnicas isso acontece. Se nós temos um grupo preparado, médiuns experientes, estudados, uma casa espírita bem equilibrada, a presença dessas entidades, desses espíritos, tem ali um fim de instrução, tanto para eles que estão tendo esse contato com esse espírito, como para aqueles outros, né, como para os próprios espíritos que vêm ali percebendo um ambiente diferente, buscando esclarecimento, sendo tocados por uma vibração, por uma energia, por fluidos diferentes. Então ele traz, para esses dois grupos, trazem ali situações variadas, aliás, experiências variadas, tanto para um como para outro, mas sempre com um fim produtivo. Agora, quando nós falamos sobre comunicações grosseiras, a gente lembra sempre que mediunidade não é uma propriedade espírita. Não são apenas os médiuns espíritas que têm condições de se comunicar com o mundo espiritual. Muitas vezes temos um indivíduo que vive numa casa modesta, de repente o indivíduo está alcoolizado, aí então ele é médium ostensivo, sofre um processo obsessivo e de repente começa a quebrar tudo na casa, começa a xingar todo mundo. Aí a família fica apavorada dizendo assim, eu não sei o que aconteceu com ele, ele falava com uma voz estranha e começou a agredir todo mundo e começou a quebrar tudo. Esses são os espíritos grosseiros. Quando a gente assiste a esses filmes que falam de exorcismo, por exemplo, bom dia pessoal que chegou, que fala de exorcismo, o próprio filme Exorcista é um bom modelo disso, um bom exemplo. Segundo informações, esse filme foi baseado em fatos que aconteceram nos Estados Unidos, e ali então, quer dizer, um espírito que se colocava na condição do Senhor Supremo do Mal, e falava e acontecia, fazia obscenidades, fazia ameaça, trazia ali as situações das mais constrangedoras e assustadoras. Então nós temos essas situações, nesses ambientes, por exemplo, que a gente vê evangélicos, naquelas reuniões de desobsessão que faziam, né, embora não sabiam que era desobsessão, mas chamavam ali de como é que é o nome que davam? Me fugiu agora, tão fácil. Eu falo o tempo todo disso. Qual é o nome dessas reuniões? Sessão de descarrego, obrigado, Milton. Essas sessões de descarrego que eles fazem na televisão, mostra aqueles espíritos todos curvados, fazendo ameaça, aquela coisa toda, muitas vezes proferindo palavrões, obscenidades, aquela coisa toda. Nós temos ali exatamente essa característica de espíritos grosseiros. Se você for, por exemplo, num barzinho, numa boate, numa sexta-feira à noite, num sábado à noite, numa grande cidade, e aí então você encontra com alguém que está ali só para fazer uma brincadeira, uma azaração, aquela coisa toda, e aí então você bate no carro do indivíduo, ele te pega lá fora e te mata. Quer dizer, são pessoas grosseiras, pessoas sem educação, pessoas violentas. A gente lembra que isso não é uma característica do mundo material, é uma característica do ambiente terreno que nós vivemos, independente da condição em que o espírito se encontra. Então ele vai te falar palavrão, vai te mandar lá para catar coquinho, vai fazer isso, vai fazer tudo, qualquer tipo de obscenidade, de ameaças ele vai dizer. São arrogantes, são pessoas maldosas. Características de comunicações grosseiras. E nas reuniões mediúnicas, não vou dizer nos centros espíritas, eu vou dizer nas reuniões mediúnicas, qualquer que seja essa reunião mediúnica, espírita, católica, familiar, qualquer ambiente, esses espíritos se comunicam exatamente pelo grau de afinidade que ele tem com as pessoas presentes, pela intenção, pelo objetivo. Tudo isso é permitido para que todos sejam instruídos. Vai, por exemplo, nas clínicas psiquiátricas, quantos médiuns ostensivos completamente desequilibrados estão ali com essas entidades juntos, fazendo exatamente, provocando nessas pessoas exatamente esse tipo de comportamento. Muitas vezes uma pessoa comete um crime, sai na televisão e diz assim, eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente parece que eu fui possuído e fiz tudo aquilo. Muitas vezes ele está sendo sincero. Ele perdeu completamente
o equilíbrio daquilo que ele estava fazendo, de repente provocou um assassinato, provocou um crime sobre forte influência espiritual. E a gente fica se perguntando, mas como isso é permitido acontecer? É permitido porque faz parte do histórico de cada um. E aquelas pessoas vão responder por isso. Então nós temos presídios, penitenciárias, presídios, nós temos ali manicômios, vários ambientes onde pessoas que são influenciadas por esses tipos de espíritos estão ali, adoecidos, estão ali limitados, restringidos, por causa desse tipo de influência. Vamos em frente, questão 135, Maria Francis. 135. Comunicações frívolas. São as dos espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos, antes astutos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. Como nada tem de malsãs, agradam certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis, em que muito se fala e nada se diz. Esses espíritos saem às vezes com tiradas de espirituosas e mordazes, tiradas das espirituosas e mordazes, misturando muitas brincadeiras banais com duras verdades, que ferem quase sempre com justeza. São espíritos levianos que pulam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para de se miscuírem nas comunicações. A verdade é o que menos os preocupa, e por isso sentem um malicioso prazer em mistificar o que tem a fraqueza e às vezes a presunção de acreditar nas suas palavras. As pessoas que gostam dessa espécie de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e enganadores. Os espíritos sérios se afastam delas, como entre nós os homens sérios se afastam das reuniões de criaturas irresponsáveis. Imaginem, por exemplo, a Ju mandou para mim, né, Ju, aquela comunicação, aquele site, que diz assim: venha conhecer o verdadeiro espiritismo. Aí quando a gente foi ler, estava ali: a gente faz amarração, aproxima a pessoa que se afastou, arruma casamento, faz cura, faz isso, faz aquilo. Estava bem grande assim, lá no Rio de Janeiro, né? O verdadeiro espiritismo, venha conhecer. Aí está ali o nome da fulana, traz de volta a pessoa amada, aquela coisa de sempre, né? E aí então eu me interesso por isso. Ou então como aquela comunicação que eu trouxe para vocês, né? Que eu acabei saindo um dia desses. Pois é, né, França? Eu saí um dia desses para um compromisso na parte da manhã, e na volta, no meio do trânsito, paramos ali no semáforo, e aí então veio uma senhora entregar uns panfletinhos. Aí a gente, como sempre, pega aqueles panfletinhos, né? E eu comecei a ler. Eu falei, não, isso aqui eu tenho que levar para a sala. Aí tinha ali, né, uma professora não sei do que, mãe não sei do que veio aqui para fazer todo esse tipo de serviço, inclusive limpar a aura do anjo guardião. Eu até brinquei, né, falei, se meu anjo guardião precisar de uma limpeza de áurea, como ela colocou, não é nem áurea, né, foi áurea. Se meu anjo guardião precisar de uma limpeza de áurea, eu estou perdido, né, porque estou completamente desamparado. Mas vamos supor que eu me interesse por isso. Porque a gente nunca sabe o que passa no coração das pessoas, o que elas acreditam, o que elas sabem. Vamos supor que eu tenha tido uma desilusão amorosa da maior proporção. Eu desejo me vingar de alguém que me traiu, eu desejo de volta aquela pessoa que eu amava e que eu dependia emocionalmente dela. Isso é até um transtorno psicológico, a gente sabe. Mas eu preciso daquela pessoa de volta. De repente eu vejo uma mãe dessa, uma professora dessa, e eu digo assim, eu preciso falar com ela. Aí eu vou lá, bato e falo assim, dona fulana, eu preciso do meu amor de volta. Por isso. Ela fala, vem cá meu filho, vamos resolver. E aí pelas minhas intenções, pelo tipo de comunicação, pelo tipo de relação que está estabelecida com os espíritos que trabalham, né, ou que vivem nesse tipo de cenário, a gente pode imaginar as comunicações que chegam. Quando ela diz assim, faz o seguinte, você me paga R$1.000, compra 5 garrafas de cachaça, vela, um frango que a gente resolve. E aí os espíritos gostam, os espíritos se aproveitam. Porque muitas vezes esses fluidos que são emanados pelos médiuns que utilizam essas substâncias são absorvidas por eles. E aí então eles têm aqueles que servem dentro das suas necessidades e interesses, utilizando os encarnados que convivem com eles. Então nós temos ali esse tipo de comunicação, as frívolas. Temos aqueles casos em que jovens, adolescentes, né, que fazem aquela brincadeira do copo,
Já contei para vocês que eu quase brinquei disso quando eu tinha ali por volta dos meus 17, 18 anos, mas a gente começou a rezar o Pai Nosso e todo mundo começou a dar risada e a brincadeira não terminou. Mas a gente estava começando. Pois é, consulta grátis, só paga o material, pois é. São esses cursos que a gente vê por aí. Então ali a gente colocava ali em volta de uma mesinha, um tabuleiro, colocava o copo, todo mundo dava a mão, começava a rezar o Pai Nosso, para poder fazer o copo se mexer. E a gente pode imaginar o tipo de pergunta que seria feita naquele tipo de reunião. Quem é o nome de fulano? Quem vai casar com quem? Se eu vou ficar rico? Qual vai ser minha profissão? E aí então, com esse objetivo, um bando de adolescentes, reunidos numa reunião mediúnica, que eu já falei para vocês que reunião mediúnica não é um privilégio dos centros espíritas. Reunião mediúnica é onde tem médiuns. É onde tem ali presença do mundo espiritual, interagindo com esses médiuns, interagindo com essas pessoas. Isso pode fazer na minha casa, onde quer que seja. E aí então as perguntas são feitas. Que tipo de espírito estará presente naquela reunião? Que tipo de comunicação vai ser estabelecida? Que tipo de informação vai chegar? E aí vemos então essas comunicações frívolas. Os espíritos não são ruins, não são vingativos, não são maldosos. Eles simplesmente se aproveitam. Eu me lembro de uma situação interessante, curiosa até, aqui em São Paulo, há alguns bons anos. Nós tivemos uma feira chamada Expo Brasil Itália, onde empresas italianas e brasileiras, né, faziam ali aquela feira que era muito agradável, tinha desde os equipamentos e comida, moda, tudo que era possível, e era muito agradável. E aí então nós fomos na fábrica, no stand da Olivetti. Olivetti, para quem sabe, é aquela fabricante de computadores, né, hoje computadores, máquinas de escrever no passado e tudo mais. E no seu stand nós tínhamos 2 telex. Telex era os antigos comunicadores que ainda tem hoje, né? Tem os e-mails e tem os telex. Cada telex ficava numa ponta do stand, que era muito grande, e eles estavam interligados. E aí as pessoas escreviam em telex e aparecia no outro. A outra respondia, aparecia naquele primeiro. Mas muitas pessoas que chegavam não sabiam que eles estavam em comunicações. E na época, eu e um amigo meu, a gente percebeu essa sacada, a gente ficava num telex, olhando para quem chegava. Se fosse gatinho, a gente dava uma cantada. Se fosse uma pessoa que não tinha muito interesse, a gente começava ali a ou descartar, ou tirar um sarro, fazer algum comentário. E as pessoas ficavam, nossa, como é que você sabe isso? Como é que você descobriu? Parece que você está me vendo. E a gente rachando o bico do outro lado, lá brincando com elas. Que tipo de situação é essa? A gente estava perdendo o nosso tempo em comunicações frívolas para brincar com outras pessoas que não sabiam da nossa presença, não sabiam sequer da nossa existência. A gente simplesmente se aproveitava do momento para a nossa diversão. Se eu fosse um espírito desencarnado e encontrasse um médium querendo brincar da mesma forma, eu me comportaria do mesmo jeito. Então a gente percebe o quê? Que essas comunicações frívolas fazem parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso relacionamento. E aí, como coloca Kardec, como nada tem de mau senso, agradam certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis, que muito se fala e nada se diz. Misturam verdades com mentiras. Colocam para nós que não são maus, são mais astuciosos, brincalhões e tudo mais. Essas comunicações. Muitos grupos mediúnicos, agora dentro de casas espíritas, aqueles grupos que não estudam, né? Pois é, encarnado ainda, né, Tiene? Isso lá por minha volta dos meus 17, acho que eu tinha 16 ou 17 anos nessa época, então já faz bastante tempo, né? Então, nós tínhamos ali, então, nas reuniões mediúnicas, em centros espíritas, nós temos ali aqueles que se consideram grandes médiums, que são muitas vezes pretensiosos, arrogantes, aqueles médiums que ficam ditando regras dentro da instituição, que querem fazer ali o espiritismo a moda da casa. Os espíritos orientadores, os mentores, eles tentam na primeira vez, eles tentam na segunda vez, trazer ali uma orientação dizendo, olha, o caminho não é esse, tenta fazer a coisa diferente, vocês precisam estudar, parem as comunicações, mas o médium fica, não, porque o meu mentor espiritual disse que eu tenho que continuar, que eu estou no caminho certo. E aí então ele começa a estabelecer comunicações, abrindo portas para a presença desses espíritos, que muito mais confundem do que instruem. Nós temos aqueles que são ali, os médiums que são fascinados, por exemplo. A fascinação que é uma classe de processo obsessivo que a gente vai estudar futuramente.
Eu publiquei um livro, por exemplo, eu publiquei meu livro, quem editou foi meu mentor espiritual, e eu vou começar a fazer uma comparação dentro dos princípios doutrinários, não é porque o espiritismo é dono da verdade, é porque a metodologia utilizada é uma metodologia que permite que a gente faça uma análise mais profunda. Ah, porque Kardec disse? Não é porque Kardec disse. É porque o seu raciocínio está correto. Consequentemente, a sua conclusão também é correta. Muita gente diz assim, não, porque está escrito no Livro dos Espíritos, tem que ser assim. Não é porque está escrito lá. É o processo de análise, de aprofundamento e de conclusão que faz com que a gente aceite aquela informação como sendo racional. Se por acaso esse meu livro, cheio de fantasias, cheio de histórias, cheio de informações equivocadas, frivolidades, equívocos, enganações, nada mais do que um processo de influenciação espiritual negativa que a gente chama de fascinação. O médium fica fascinado pela sua capacidade, fica fascinado por si mesmo. Porque eu sou muito bom, o meu espírito é melhor, a minha verdade é mais verdade do que as outras. Então temos ali várias situações, desde dentro de casas espíritas, até em outras e tantas religiões, como naquelas sessões de descarregos que não aparecem apenas os grosseiros, mas aparecem os frívolos também. Quando o espírito chega dando risada e fala assim, eu sou o diabo. Qual a intenção dele? Provocar um certo alvoroço, um certo espanto, uma certa brincadeira. Aqueles espíritos que ficam à noite assombrando pessoas. Já estudamos sobre locais assombrados, né? Toda vez que você passa ali naquele túnel, eu vou pregar uma peça para te dar um susto. Eu estou me divertindo às suas custas. Isso também faz parte das frivolidades. A Fernanda colocou, tem tantos que falam da fascinação sem perceber que estão fascinados. É o orgulho, né? Por isso que os espíritos colocam, observe o seu orgulho. Porque essa é a sua maior fraqueza. Vamos em frente. Comunicações sérias, 136. Tudo certo até aí, né, pessoal? Alguma coisa que ficou aí incompleta, confusa? Tem espíritos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, principalmente desses que são frívolos, que se identificam com nomes diferentes. Porque se eu sou o pai fulano de tal, que eu fui um escravo sábio. Não, eu sou o espírito de fulano. Eu sou o fulano, e começa a colocar aqueles nomes que causam impressões. Eu me manifesto e falo assim, não, eu sou o espírito do santo, não sei das quantas. E é então aquele que é o fiel, que é o devoto, mas que infelizmente se encontra em desequilíbrio, porque tem afinidade com esse tipo de comunicação, acaba aceitando não, porque o santo fulano de tal falou. Porque um anjo veio e falou comigo. Então eles se utilizam também dessas identidades trocadas para se aproveitar da credulidade das pessoas. Quantas vezes Jesus já se comunicou através da psicografia ou através da psicofonia em instituições que trabalham com a mediunidade? Vocês não imaginam quantas vezes Jesus já foi evocado. Quantos Bezerras de Menezes, quantos Chicos Xavier já começaram a aparecer também. Chico desencarnou, começaram várias comunicações com a assinatura dele. E as pessoas acreditando, não, porque realmente foi Chico que escreveu. Eu sou o médium que recebeu a comunicação do Chico. E ele já trazia, dentro daquela história que a gente conhece, ele dizia, depois que eu desencarnar, eu vou me identificar com uma senha. Se isso aconteceu, se não aconteceu, isso não importa para nós. O que importa é a preocupação que ele tinha de se identificar de um modo fidedigno para as pessoas que se comunicariam com ele. Se eu não disser essa palavra na minha comunicação, você pode ter certeza que não sou eu. Porque no caso dele, por exemplo, se um espírito se identifica como ele e traz uma informação, as pessoas vão cair de joelho e começar a chorar em cima da comunicação. E se eu sou um médium desequilibrado, que eu acredito se eu dou credibilidade para o Chico Xavier e recebo uma comunicação dele, eu vou aceitar como verdade. Por isso, então, o grande cuidado que ele teve em fazer com que as pessoas percebessem que ele não ia se comunicar à toa, que ele teria que ter um critério para que houvesse essa comunicação. E isso tudo é aproveitado por todos aqueles espíritos que são oportunistas. Ele pode ser brincalhão, mas ele pode ser extremamente inteligente. Ele pode ser fútil, mas com uma linguagem, com uma conversa, com uma lábia que envolve as pessoas de uma forma que elas nem se dão conta. Você aceita e fala assim, essas comunicações que chegam, por exemplo, dessas pessoas que desencarnaram de modo violento. Nós tivemos um caso do João Hélio, aquele garotinho que desencarnou no Rio de Janeiro de uma forma muito violenta,
Depois de um tempo surgiu uma comunicação dizendo que ele tinha sido um soldado romano, que aquela história toda, e no final estava escrito assim: carta recebida pelo Centro Espírita Leão Denis no Rio de Janeiro. A diretoria da instituição teve que publicar no seu site uma comunicação dizendo: nós não recebemos essa comunicação. A esposa do Roberto Carlos também se comunicou, falando, trazendo verdades e mais verdades, que ele mesmo, como é que o Roberto Carlos, recebendo uma carta tão íntima, ia publicar na internet para que todo mundo ficasse sabendo? E as pessoas, você viu que Maria Rita publicou? Foi ela que colocou isso, trouxe ali revelações como se fosse Nossa Senhora. E todo mundo aceitando, porque não falava palavrões, não falava vulgaridade. Dizia assim: meus filhos, devemos isso. Então começa com aquele discurso nobre, envolvente, carinhoso, e algumas pitadas de equívocos, intencionais ou não intencionais, porque muitas vezes o espírito quer se comunicar, porque ele vê possibilidade, mas ele não tem capacidade para isso. Quando ele diz assim: eu estive no inferno, eu vi como são as coisas, é a verdade dele. Mas essa situação chegou exatamente porque os médiuns permitiram que isso acontecesse. Fundamental a gente ter essa percepção de como são essas comunicações. Não basta apenas você falar assim: eu sou médium psicógrafo, grande coisa, e aí, como é que é o seu trabalho? Aí a gente começa a analisar então detalhadamente o estudo, a moralidade, a técnica, o conhecimento, a intenção, quem são os espíritos com quem ele se comunica. Ser médium, na verdade, não diz nada se você não consegue fazer bom uso desse seu recurso. Eu sou médium psicofônico, legal, e daí? De repente ele só fala e não diz nada através dos... Os espíritos falam sem dizer nada através dele. E ele se acredita o máximo por isso. O Brás colocou, né? Se Jesus Cristo se comunicasse na Terra, por certo, com outro nome, os próprios evangélicos o crucificaria. Exatamente pelo dogma de não aceitar essa possibilidade, né, Brás? Então a gente tem ali várias situações envolvidas. Comunicações sérias, vamos lá. Agora a gente já começa a mudar o ambiente, já começa a mudar o cenário da coisa, né? Então, comunicações sérias são as que tratam de assuntos graves e de maneira ponderada. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, tendo uma finalidade útil, mesmo que de interesse particular, é naturalmente séria, mas nem por isso está sempre isenta de erros. Aqui nós temos, por exemplo, as comunicações que chegam, comunicações familiares. O indivíduo desencarnou, veio falar com a família através de um médium. Querida esposa, queridos filhos, queridos pais, eu estou muito bem, estou vivendo um ambiente assim, assim, assim. Ele tem a melhor das intenções. O seu objetivo é de consolação, é de se fortalecer, mas não significa necessariamente que ele seja um espírito sábio. Que aquilo que ele diz, por exemplo, seja uma verdade. Ele simplesmente fala aquilo que ele está vivendo, porque ele tem vontade de falar com seriedade. Ele é uma pessoa séria, respeita os orientadores, respeita o médium, respeita a família, mas ele é um indivíduo limitado. Então a gente vê que não significa necessariamente que uma comunicação séria seja instrutiva, seja transmitida através de um sábio. A intenção é séria, o conteúdo precisa ser analisado com cuidado. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos ali uma comunicação familiar que chegou para nós. Minhas tias, né, minha avó desencarnou em 97, e aí então as minhas tias foram ao centro espírita, e aí deixaram o nome, endereço, algumas informações e coisa e tal. Depois de um tempo chega pelo correio uma carta, dizendo que essa é a psicografia que chegou da sua mãe. E a gente começou então a fazer análise, para saber se ela falava, se aquilo que ela falava tinha fundamento, se estava relacionado com a nossa realidade, se era o jeito dela falar e tudo mais, né? E aí alguns acreditaram, né, outros não acreditaram, uns acharam que era... isso não significa nada, aquela coisa toda. Na época não tinha tanto interesse, não tinha tanto conhecimento da doutrina, não tenho ainda, né, mas naquela época eu era completamente cru, eu era apenas leitor de romances, e aí então li aquela comunicação. Minha avó era analfabeta, trabalhou como lavadeira durante muito tempo, e aí então a sua comunicação estava impecável em termos de grafia. É possível que isso aconteça? Sim, é possível que isso aconteça, mas você já começa a perceber, não é assim que a minha avó fala. E começaram a vir as informações. Não, porque não falava o nome de ninguém, falava de situações genéricas, de conflitos que qualquer família tem, coisa e tal. Então eu peguei essa carta, guardei, está guardadinha aqui conosco, mas a gente não leva aquilo profundamente porque a gente não tem embasamento para isso. Muitas dessas comunicações que chegam da primeira vez, elas acabam sendo fundamentadas por novas comunicações que vão reforçando aquilo que foi falado.
Por isso, então, é importante que a gente observe, essa comunicação que chegou para nós, ela foi séria ou ela foi frívola? Porque ela foi completamente genérica. E quando a gente fala assim, não, essa comunicação quem mandou foi a minha avó. Aí eu já digo assim, então eu não posso contestar porque a minha avózinha não faria isso. Então eu já começo a não pensar mais com a razão, eu começo a pensar com o coração. Porque afinal de contas é a minha avó que assinou aquilo. A minha avó não faria aquilo comigo, ela não podia dizer uma mentira. E isso acontece com essas comunicações familiares que chegam, das pessoas que vão desesperadamente em qualquer médium buscar a comunicação do seu ente querido. Eu preciso falar com meu pai, eu preciso falar com meu filho. Aí o médium chega, não, senta aqui minha senhora, que a gente vai fazer isso agora. E começa a trazer a comunicação. Até onde ela é séria, até onde ela é frívola. Até onde o espírito que se comunicou de fato é aquele que foi procurado, ou que se é alguém que fala em nome dele, principalmente se forem comunicações, se forem consultas cobradas. Não, senhora me paga R$50 por consulta, que eu trago a comunicação do seu filho, eu garanto. Ainda coloco o selo de garantia, satisfação garantida ao seu dinheiro de volta. Então é extremamente delicada essa comunicação com o mundo espiritual, e quando nós estamos emocionalmente envolvidos, ela se torna ainda mais perigosa, porque ela nos toca o coração, ela nos toca a razão. Então eu peguei essa comunicação, guardei e falei, bom, deixa lá, vamos ver o que bicho vai dar disso aqui para frente. Nada mais se comunicou, nada mais foi falado. Então não deixou de ser curiosa, mas tratar aquilo com fundo de verdade a gente já não sabe. Certeza absoluta? Não tem certeza absoluta. Por isso então a gente lembra sempre que comunicações sérias é pela intenção, não pelo conteúdo. Continuemos aqui. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais se podem enganar de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais severa. Então, se a gente pega, por exemplo, o trabalho do Chico Xavier, que acabou se transformando em uma quantidade enorme de livros, que traziam apenas comunicações de espíritos desencarnados. É o caso, por exemplo, de um livro que eu gosto muito, chamado... Ai, meu Deus do céu, qual é o livro? Intercâmbio do Bem. Esse livro, ele simplesmente apresenta psicografias. Aí tem ali, todas as comunicações aqui presentes foram autorizadas pela família, foram complementadas com informações pelos próprios familiares. Porque aí chega um espírito e fala assim, mãe, eu estou aqui com a avó Zezinha. Aí embaixo tem lá no rodapé, vó Zezinha foi a avó que desencarnou não sei das quantas. Então tem um pequeno histórico do que aconteceu, a psicografia do espírito e depois informações complementares lá embaixo. Então muitos desses espíritos, eles se identificam ou se fazem conhecer pelos familiares por informações que só a família conhece. De alguém que já desencarnou há muito tempo. Porque tem casas espíritas que diz assim, para você receber uma comunicação, você precisa preencher um formulário. Aí a gente fala, beleza, cadê o formulário? Aí no formulário está dizendo assim, quem desencarnou, vai com Deus, Milton. Quem desencarnou, quando desencarnou, tem mais alguém da família que já desencarnou, quando foi que aconteceu, qual foi a situação. E de repente na comunicação, por incrível coincidência, só tem informações que foram passadas pelo formulário. Aí então vem a grande dúvida, Escuta, como é que você vai dar credibilidade se você passou todas as informações antes? Já outros centros espíritas, como é o caso lá de Uberaba, onde o Chico trabalhava, você colocava nome, seu endereço, a pessoa que desencarnou, e aí então você aguardava a comunicação. E aí então dentro do seu conteúdo vinham ali informações que ninguém sabia, muitas vezes nem a família sabia. Porque fulano mandou lembranças, mas que fulano é esse? Aí começa a perguntar para um tio, para um avô, para a tia-avó, para a bisavó, alguma coisa assim, fala, foi fulano que desencarnou não sei quando. Então, quer dizer, são detalhes que eles vão transmitindo para poder estabelecer um critério, para dar um critério de segurança, ou para dar uma base de segurança, para que a família possa ter certeza que o familiar que se comunicou. Mas aí ele diz assim, ele fala, porque quando eu desencarnei, eu andei no meio do inferno, que eu vi muitos demônios. De repente ele viu aquilo mesmo. Porque a sua mente produziu aquilo que ele acreditava. Ele não era espírita, ele de repente não estudava. Ele era uma pessoa que tinha a sua própria fé ou não tinha fé nenhuma. Então ele traz aquilo que ele conhece, ele traz aquilo que ele viu. E essas publicações que nós temos hoje dos livros que nós temos ali, muitos livros são publicados com as melhores intenções. Esses livros, esses romances, livros de estudos e coisa e tal. Então a gente tem que conhecer quem é o autor, quem é o médium, analisar cuidadosamente as informações que são trazidas.
Porque muitas vezes o espírito tem intenção, mas de repente ele não tem base para isso. O médium pode ter boa intenção, mas não tem critério para poder fazer essa análise. Então, livros, cartas familiares, comunicações que chegam nos grupos espíritas trazendo revelações do mundo espiritual. Os mentores espirituais permitem que esses espíritos se comuniquem, muitas vezes para poder testar, para poder ali cobrar, exigir daquele grupo mediúnico um critério maior, um estudo mais detalhado. Então não basta ser médium, é importantíssimo ter ali uma base muito segura para que essas comunicações sejam realmente analisadas, sejam realmente produtivas e proveitosas para o grupo. E continua aqui para nós. É, pois, necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente sérias, o que nem sempre é fácil, porque é graças à própria gravidade da linguagem que certos espíritos presunçosos e pseudo-sábios tentam impor as ideias quais falsas e os sistemas mais absurdos. Fala com aquele português assim, impecável. Fala com aquela linguagem sofisticada, com aquele português arcaico, aquele português antigo que, principalmente falando na segunda pessoa, né? Vós sabeis que não sei o quê, que não sei o quê. E de repente começa a analisar o conteúdo e fala, opa, pera lá. Do que esse cara está falando? Se eu não tenho base para ter essa dúvida, não porque eu já li em algum livro que falava diferente, não porque no estudo que nós fizemos outra vez tinha essa informação que era contrária. Para quem está começando agora, a mente é uma grande esponja. O que vier, absorve. Ele não tem parâmetros para fazer comparação se aquilo que foi dito já foi dito outras vezes ou por outras pessoas. A Vaninha está perguntando que se ela se comunicar comigo, se eu vou saber quem ela é. Quando ela colocar assim, caraca, não sei o que, já falei, é ela. Não tem problema. Vamos lá. Coloca para nós aqui. E para se fazerem mais aceitos e se darem maior importância, eles não têm escrúpulos de se adomar com os nomes mais respeitáveis e mesmo com os mesmos mais venerados. Este é um dos maiores escolhos da ciência prática. Ou seja, identificar os espíritos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente em outros capítulos, sobre a identidade dos espíritos. Como diz Kardec aqui, acabei antecipando, né? Voltaremos a tratar do assunto mais tarde, dando-lhe todo o desenvolvimento exigido pela sua importância, ao mesmo tempo em que daremos a conhecer os meios de se prevenir o perigo das falsas comunicações. Isso que nós vimos aqui então são as comunicações sérias. O próximo item, que já chegou no nosso tempo, o 137, são as comunicações instrutivas. Isso aqui é importantíssimo, merece até um estudo específico sobre isso, pela quantidade de comunicações que chegam para nós, pela análise do grupo mediúnico, pelos livros que nós estamos lendo. Porque muitos livros chegam para nós não como entretenimento, embora eles sejam classificados como entretenimento. Eu leio um romance, por exemplo, e falo, porque eu li aquele romance e chorei tanto, não sei o quê. Só que, na verdade, o objetivo do espírito foi trazer para nós informações doutrinárias com aquela maquiagem romanceada. Mas os princípios que eles se encontram são princípios que estão embasados num estudo específico sobre eles, sobre reencarnação, sobre influência, sobre continuidade da vida no mundo espiritual e tudo mais. Então a gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, quarta-feira, que tem muito material para a gente poder trabalhar com isso. Tá legal? Bom, pessoal, fechamos por aqui. Tudo tranquilo? Podemos encerrar então, né? Filhinha, quem vai fazer para nós o encerramento? A Betinha? Beleza. Tá, Betinha, você pode subir então? Sendo possível, eu já libero para você. Alô, Betinha. Beleza, passando para você então. Vamos lá, beijos. E o bacana, né? A gente vê como é interessante a gente aprender um pouquinho mais, principalmente para quem tem contato direto com as comunicações mediúnicas, começa a ver de um modo diferente. Quando o espírito começa a falar, a nossa orelha já levanta e já fica assim, quem é esse cara que está falando, por que ele está falando, o que ele está falando, de onde ele veio e qual a sua intenção. Já não é mais aquela coisa, seja bem-vinda, fala o que você quiser. A coisa já é alto lá, mostra seu crachá primeiro. Então a gente já começa a analisar com mais critério, com mais cuidado, tudo aquilo que chega no mundo espiritual. Chega numa prateleira de uma